Verdade. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center. Infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. O evento Ciência Aberta, organizado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNP em Campinas, já tem data marcada, os dias 29 e 30 de maio. O evento permite ao público conhecer o acelerador de partículas Sirius e laboratórios de alta tecnologia. A programação do evento é dividida entre excursões de grupos estudantis no dia 29 de maio e visitação aberta ao público geral no dia 30, com inscrições prévias obrigatórias e vagas limitadas para ambos os públicos. A infraestrutura do CNPEM oferece áreas de descanso, ponto de hidratação e acessibilidade com vans gratuitas para os visitantes com necessidades especiais, reforçando o objetivo de aproximar a ciência da sociedade e destacando projetos como o Sirius e o novo complexo Orion. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, excelente chuvosa segunda-feira para você que está conosco na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente, que foi sua companhia até agora, volta amanhã às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora. Time completo, com Pedro Campos, com Thaís Freitas, com Cláudio Humberto, com a Sônia Blota, com os repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo que seguem a postos para levar informação e prestação de serviços até você. Agora destacando o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior paulista que nos ouve nesta segunda-feira, 9 de março de 2026. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 ou quem acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha a nossa programação pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e na transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui direto do Jardim São Gabriel, agradecemos a sua companhia e contamos com o trabalho da equipe técnica que desde cedo leva para você esse som forte da Rádio Bandeirantes Campinas. A mesa de som é do Alan Zanelato, a central técnica com o Edson Freitas e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Você já sabe, mas não custa reforçar. Nosso canal do YouTube é um dos meios de comunicação para você deixar o seu comentário, a sua mensagem de texto. É só se inscrever nessa comunidade que já chega a 62.300 pessoas. 62.300 pessoas fazendo parte da comunidade da Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo a você que ainda não se inscreveu, mas vai deixar também o seu like, vai deixar também o seu compartilhar na nossa programação. E o WhatsApp é o 19 971021493. 19 97102
1493. Ontem, como não poderia ser diferente, mais uma enorme audiência na transmissão da grande final do Campeonato Paulista com Ulisses Costa. E esse vai ser assunto no noticiário esportivo que daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, começa com Nossa Área, no comando de Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Mas antes, a gente orienta você que está conosco pelas rodovias, nos dando carona, ruas e avenidas, também com pista molhada e atenção redobrada nesta manhã de segunda-feira. Infelizmente, quando começa a chover, ainda mais com a intensidade que a gente está vendo nesta manhã, alguns acidentes também são registrados além do temporal. Nesse momento, alguns deles estão sendo atendidos pelas equipes médicas socorristas e pelos fiscais de pista que tentam orientar ao máximo os demais usuários das rodovias. SP-127 é a rodovia que faz a ligação entre Piracicaba e Rio Claro. Um acidente terminou em morte agora há pouco numa ocorrência ainda em atendimento. Os 2 veículos colocados na faixa de acostamento, mas ainda com reflexos na pista norte no quilômetro 9. Então, se o seu destino for as cidades de Rio Claro ou Piracicaba e você passar pela SP-127, muita atenção com esse trecho do quilômetro 9. Tivemos também um atropelamento que resulta agora em um bloqueio parcial na SP-310, trecho que passa pela cidade de Cordeirópolis. 310 é a rodovia Washington Luiz. A informação de que, por conta desse atropelamento, por conta desse acidente, uma pessoa acabou falecendo e a identidade ainda não foi divulgada. Tivemos também uma ocorrência, um atendimento a um usuário, uma pessoa que passou mal e acabou infelizmente falecendo enquanto dirigia. Na rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP-326, cidade de Barretos, ocorrência marcada também nesta manhã. Aqui na região metropolitana de Campinas, tivemos nas últimas horas, no anel viário Magalhães Teixeira, um engavetamento que felizmente não resultou em vítimas, mas sim numa certa confusão, ainda mais devido ao horário de grande movimentação e com, claro, reflexos inevitáveis para o trânsito nessa região. O anel viário ele faz a ligação entre as rodovias Dom Pedro I, Anhanguera, Bandeirantes e a rodovia Miguel Melhado. O engavetamento envolveu 5 veículos entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10, diminuindo, portanto, na pista de quem está saindo de Campinas para acessar essas rodovias que eu citei anteriormente. Segundo a concessionária, que é a Rota das Bandeiras, um dos veículos envolvidos no acidente ocupou a faixa de rolamento. Isso provocou uma lentidão de 3-4 quilômetros agora há pouco. Esse veículo já foi colocado no acostamento, mas ainda há curiosidade por parte de quem passa por ali para entender o motivo dessa lentidão que ainda existe. 3 quilômetros, sentido Dom Pedro I. Um dos veículos envolvidos, portanto, foi quem acabou precisando dessa atenção a mais. Além disso, o anel viário Magalhães Teixeira tem um veículo em pane mecânica ocupando faixas da pista na altura do quilômetro 12. Então, 1 quilômetro antes de onde aconteceu o acidente, tem um carro com pane que também exigiu o fechamento de uma das faixas com cone por parte da concessionária. Dificuldade considerável para quem está no anel viário Magalhães Teixeira. É um trecho já depois da entrada de Valinhos. Passei mais cedo agora vindo aqui para a Band. Até a entrada aqui do Jardim São Gabriel, a entrada de Valinhos, o motorista faz uma boa viagem. Depois, as coisas se complicam um pouco mais. E a lentidão também por conta da velocidade mais baixa, que é a orientação, que é o recomendado mesmo, para que o motorista diminua, não trafegue no limite da velocidade, porque a gente sabe que com pista molhada, às vezes a gente precisa de um tempo maior de reflexo. Uma freada às vezes não tem a mesma resposta que você teria com a pista seca, então distância para o veículo da frente, velocidade abaixo do limite e uma boa viagem daqui em diante.
Tivemos também na Adalberto Panzan, que é a ligação entre a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera, um acidente que provoca ainda um bloqueio parcial no início da Adalberto Panzan, quilômetro 1, de quem está saindo da Anhanguera para acessar a rodovia dos Bandeirantes. Estou falando, começa a chover, é um transtorno atrás do outro, um problema associado à chuva atrás do outro. Nesse momento, em Campinas, os termômetros do CEPAGRE marcam 20 graus, chove e não é pouco. O vento está relativamente tranquilo, apenas 8 km por hora. Mais cedo, Campinas teve uma rajada na noite de ontem para a madrugada de hoje, rajada de 33 quilômetros. E o acumulado em 7 horas na cidade chega a 55 milímetros. Ainda hoje a gente vai trazer a previsão do tempo completa para você aqui na edição do Manhã Bandeirantes e contar também alguns dos transtornos associados à chuva que marcaram as últimas horas aqui na região metropolitana e em cidades do nosso interior de São Paulo. Caso mais grave, o de Sorocaba, em que um homem foi arrastado pela enxurrada e acabou falecendo pela força da chuva na cidade. Às 10h11, vamos trazer outras informações que marcaram também o interior paulista nos últimos dias. Final de semana agitado, início de semana não é diferente. Olha, da Adalberto Panzan acaba de chegar uma informação atualizada que é a seguinte: o que está acontecendo por lá é que uma carreta tombou e na sequência bateu em um carro, deixando 3 pessoas feridas na altura do quilômetro 1. Segundo a ATESP, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os veículos estavam na faixa 2 da pista quando a carreta bateu na lateral do automóvel, que foi arremessado para o acostamento. E na sequência, a carreta foi quem tombou. Então, o carro é atingido, a carreta tomba e, pelo tamanho dela, faixas 2 e 3 tomadas por conta da carga pesada também desse caminhão. Ainda segundo a agência, 2 das vítimas estavam no carro, uma sofreu ferimentos leves, a outra ferimentos moderados. O motorista da carreta também teve ferimentos considerados moderados. Dinamismo, portanto, do jornalismo da Band, contando para você o que está acontecendo agora. No fim de semana, um carro forte tombou na rodovia João Beira, SP-095, em Jaguariúna, no trecho sentido Pedreira. O motorista perdeu o controle da direção, bateu na defensa metálica, o guarda-reio, e com o impacto, o veículo acabou tombando às margens da João Beira, o que gerou uma grande mobilização da equipe de socorro. Ninguém se feriu, apesar do enorme susto. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender a ocorrência. Os agentes trabalharam no controle do tráfego e acompanharam os procedimentos para a remoção do veículo do local. As causas exatas do acidente ainda estão em apuração. Conta pra gente o que está acontecendo também pertinho do seu bairro, na sua rua, na região onde você trabalha, pelo nosso WhatsApp 19971021493. As primeiras mensagens vão chegando e a gente daqui a pouquinho vai fazendo o primeiro giro da participação do nosso ouvinte. Vamos começar a trazer as informações também com os nossos repórteres. Ocorrência curiosa que marcou o final de semana também aqui na região, hein? Uma cobra de 4 metros e 10 quilos foi flagrada atravessando a rua. Imagine a cena, você tá ali curtindo o seu dia de folga, de repente você vê um animal atravessando, você pensa, será que eu tô vendo coisa? Será que eu já tomei a mais do que deveria? Mas não, era uma espécie realmente gigante, uma jiboia, mas que não é venenosa, o que não significa que você pode ir lá fazer amizade com ela ou tentar pegar no colo para levar para o meio do mato. As autoridades foram chamadas e fizeram a retirada desse animal com segurança. A Rafaela Oliveira vai contar para a gente onde tudo isso aconteceu e o destino desta cobra, que estava mais assustada pelo que vi nas imagens do que os próprios moradores, viu, Rafaela? Olá, Heitor. Imagina o susto de estar dirigindo, passando ali pela via Martim Lutero, na região do bairro dos Pires, em Limeira, e flagrar uma jiboia de aproximadamente 10 quilos tentando atravessar a via. As autoridades elas foram acionadas e a primeira equipe a chegar foi a Polícia Militar
ambiental, que entrou em contato com o veterinário Marcelo Luca, que é o responsável pelo Instituto Belas Aves, que fica ali mesmo na cidade de Limeira. A equipe foi até o local, a equipe desse instituto, e conseguiu com sucesso capturar e levar essa cobra até o instituto, onde ela vai passar por acompanhamento veterinário para saber se ela tem condições de retornar à natureza. Lembrando que essa cobra, ela pesa aproximadamente 10 quilos. É uma cobra grande, mas essa espécie, que é a jiboia constritora, é uma jiboia que pode chegar a pesar até 40 quilos e medir até cerca de 3 a 4 metros. Então não era das maiores cobras ali que poderia ser encontrada ali dessa espécie. Lembrando que a jiboia, essa espécie, é uma espécie que não tem peçonha, não tem veneno. Então é importante fazer esse alerta porque as pessoas ficam muito assustadas. Mas essa cobra, ela foi a maior vítima da situação. Ela estava ali num local onde ela poderia ser atropelada, ou essa situação, essa presença dela poderia causar um acidente. Porque imagina, você tá passando ali e vê uma cobra desse tamanho. Se você frear, pode causar um acidente, um carro bater na traseira, então poderia acontecer um acidente muito maior e infelizmente essa cobra ali acabar perdendo a vida. É importante lembrar que animais silvestres como cobras, serpentes, também gambás e outros animais silvestres, eles são protegidos por lei, tá? Eles não podem ser mortos, feridos, porque isso é um crime ambiental. O que se deve fazer quando encontrar um animal desse em um local onde não deveria estar, lembrando que se você vai caminhar numa mata, é provável que você encontre uma cobra e aquele local é o habitat natural dela. Nessa situação, você seria o invasor. Mas numa rodovia, dentro de casa, numa empresa, como a gente noticia algumas vezes aqui, não é o habitat desses animais. Então você deve acionar as autoridades que vão fazer a captura, o resgate, o atendimento a esse animal e devolvê-la ao lugar dela, que é a natureza, as florestas. Essa cobra vai passar exatamente por esse processo e é importante a gente anotar e ter sempre em mente o número que você pode acionar as autoridades para fazer esse resgate. A Polícia Militar Ambiental, ela responde pelo 190, que você pode fazer essa ligação e acionar equipes. Também tem a Guarda Civil Municipal Ambiental pelo 153 e também a Prefeitura pode ajudar nesse atendimento pelo 156. Esse número funciona para as autoridades ali da cidade de Limeira e também para outras cidades aqui do interior, tá, Heitor? Então, se você tá aqui em Campinas, viu uma cobra, você pode ligar para essas autoridades para conseguir um atendimento, uma orientação, um resgate, para saber como lidar com essa situação. Matar o animal nunca é a resposta, lembrando, de novo, é crime ambiental. E a gente fica feliz que, felizmente, essa cobra teve um final feliz. Ela vai provavelmente voltar ao ambiente natural dela, conseguir até, às vezes, crescer mais um pouco e chegar ali a uns 40 quilos, como pode chegar essa espécie. Então, eu volto com você no estúdio, Heitor. Obrigado a Rafaela Oliveira. Você também, se encontrar algum animal silvestre, isso vale para cobra, isso vale para aranhas, isso vale para capivara, que cada vez mais está fora do seu habitat. O Corpo de Bombeiros também é um canal de comunicação pelo telefone 193. Não tente acuar o animal, isso vale para onça, que também às vezes você está dirigindo e... Quem nunca... Eu já vi onça atropelada na rodovia Anhanguera pelo menos umas 3, 4 vezes. Então, entre em contato com ou a Polícia Militar Ambiental pelo 190 ou pelo Corpo de Bombeiros 193, porque eles vão dar o direcionamento correto para essa ocorrência e fazer a retirada desse animal. Nunca tentar confrontar um animal peçonhento, nunca tentar subestimar, mas é uma jiboia que ela não é um animal peçonhento. Você não vai lá perguntar para ela se ela vai te picar ou não, se ela tem veneno ou não. Obviamente você se afasta, chama as autoridades que daí com treinamento, com equipamento especializado e com o local apropriado para levá-la depois, passando por uma equipe de médicos veterinários e colocando onde ela deve estar, onde essa cobra ou qualquer outro animal deva estar, aí sim a ocorrência vai estar completa. Às 10h19, vamos para um rápido intervalo. Nós vamos falar
em instantes, daqui a pouquinho aqui no nosso Manhã Bandeirantes, sobre uma situação de saúde ligada ao outono que está chegando. Por quê? Muita gente tem impacto na saúde do dia a dia com a chegada do outono e algumas doenças respiratórias. Que associação é essa? Crises alérgicas, crises asmáticas, ataques de rinite são cenários que aumentam no outono, que começa no Brasil no próximo dia 20 de março. E a gente vai trazer também a repercussão da nova pesquisa do Instituto Datafolha, que simula os cenários para a eleição presidencial 2026, tendo como principais nomes candidatos o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro do PL. Em instantes, esses e outros assuntos aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas começou hoje a imunização de bebês e crianças contra o vírus sincicial respiratório. Os agentes de saúde vão ligar para as famílias do SUS que tenham bebês prematuros com menos de 6 meses ou crianças menores de 2 anos com doenças que aumentam o risco de complicações. As doses estarão disponíveis em todos os centros de saúde. Quem receber a ligação deve procurar a unidade de referência para verificar e, se necessário, agendar. Quem pode receber a vacina são os bebês prematuros com até 6 meses e crianças menores de 2 anos com problemas cardíacos, pulmonares, imunidade baixa, síndrome de Down ou outras condições graves. É importante lembrar que em 2025, Campinas registrou 1.182 casos graves e 14 mortes pelo vírus, principalmente em bebês. O vírus circula mais no frio. As gestantes a partir da 28ª semana também podem se vacinar. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h23, termômetro subiu um pouquinho desde a última medição que nós acompanhamos aqui do CEPAG da Unicamp, mas pouquinho assim, pouquinho mesmo. Estávamos falando de 20 graus, agora 20 graus e meio. Oh, que calorão, que diferença, Heitor Fredo. O vento também subiu um pouquinho, agora na casa dos 8 quilômetros e um chorinho por hora. A velocidade do vento hoje mais forte registrada em Campinas foi de 11,2 km por hora. Agora, o final de semana foi marcado por muitas chuvas e ventos fortes aqui na região, sim. A Defesa Civil registrou a queda de pelo menos 4 árvores e um imóvel ficou alagado por conta da chuva, principalmente na tarde de sábado. As rajadas de vento chegaram a quase 56 km por hora. Essa medição foi feita no Aeroporto Internacional de Viracopos. 4 quedas de árvores, dessas 4, 2 foram sobre rede elétrica e uma caiu em cima de um veículo. Agora, não há nenhum registro de feridos, isso já tranquiliza a gente. As árvores que caíram foram uma na rua Ângelo Beltrame, no Jardim Ipiranga, região sudoeste da cidade. Uma árvore caiu na rua Augusto Figueiredo, na Vila Progresso, região sul. Na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Chapadão, houve o registro de uma queda também de árvore.
E no conjunto habitacional Edivaldo Ossi, na rua Luiz Ricardo de Oliveira, uma quarta árvore que também caiu durante o temporal. O imóvel ficou alagado na rua Carlos Ernesto Carmona Fussi, no residencial Novo Mundo, na região noroeste de Campinas. A expectativa dessa virada do tempo já vinha sendo antecipada pelos meteorologistas e a Nath Luquezzi contou na quinta, na sexta-feira, que o final de semana ia ser chuvoso e a segunda-feira não seria diferente. Até aqui tudo conforme o previsto. E daqui em diante, Nath, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Prepare-se porque a semana vai ser muito chuvosa. Hoje, a segunda semana de março já começa aí com um tempo instável e ela vai ser marcada por novos eventos de chuva forte, volumosa, com potencial para causar transtornos para a população. O grande aumento das condições para chuva está relacionado aí com a combinação de 4 fatores principais. O primeiro é a passagem de uma frente fria com força ali acima do normal para essa época do ano. O segundo é que a grande quantidade de ar quente e úmido que já está espalhado sobre o sudeste também proporciona que essas chuvas venham com ainda mais força. A tendência de circulação ciclônica dos ventos em níveis elevados da atmosfera e o nosso relevo local, tudo isso contribui para que os transtornos sejam ainda maiores durante essa semana. Essa nova frente fria chegou ao litoral paulista ontem e hoje essa frente fria segue avançando aqui para o interior, com risco de chuva moderada a forte durante todo o dia. A máxima hoje será de 26 graus. E provavelmente durante toda a semana a gente tenha mais ou menos esse nível de máxima. As mínimas caem um pouquinho, então a gente vai ver ali 16, 17 graus de mínima. E até quinta e sexta-feira as chuvas continuam recorrentes e as temperaturas amenas, com uma sensação térmica um pouquinho mais baixa do que a real por conta dos ventos fortes a moderados. O caso mais grave que aconteceu aqui na região nesse final de semana foi na cidade de Sorocaba, onde infelizmente foi registrada uma morte e uma quantidade altíssima de água. No intervalo de 3 horas, a cidade registrou 114 milímetros de chuva. E, infelizmente, esse homem que foi arrastado pela força da água no bairro Jardim Guadalupe. O corpo dele foi encontrado por volta de 1h da madrugada de sábado para domingo na região do Mineirão, buscas que foram feitas pelo Corpo de Bombeiros e confirmaram a morte de Valério Dias de Assunção Melo, um homem de 54 anos que está sendo velado agora. O enterro está marcado para daqui a pouquinho às 11 horas da manhã em Araçoiaba da Serra. As circunstâncias exatas de como foi essa força da água e como exatamente ele acabou sendo levado pela correnteza ainda estão sendo apuradas. O caso acompanhado pela Defesa Civil do Estado, a Operação SP Sempre Alertas, de 2025 para 26, desse período de primavera-verão, contabilizou 21 mortes em todo o estado de São Paulo, sendo 11 delas provocadas pela força da enxurrada. 3 horinhas só de chuva, 114 milímetros. Sabe o que isso significa? Às vezes a gente não tem essa noção exata de quantidade de chuva. Significa que em 3 horas em Sorocaba choveu 82% do que era esperado para o mês de março inteiro. Esse volume é muito alto e os transtornos também se espalharam pela cidade, com outros locais como a Avenida Dom Aguirre, Avenida Afonso Vergueiro, a 15 de agosto. Dom Aguirre é uma avenida em Sorocaba que choveu um pouquinho, ela já alaga. Imagina com essa água toda. Diversos pontos de alagamento foram registrados. O Corpo de Bombeiros precisou atuar no resgate de pessoas que ficaram presas dentro de veículos. Em um momento mais tenso na Avenida Afonso Vergueiro, uma mulher ficou ilhada e precisou se agarrar em um poste para não ser arrastada pela correnteza. As pessoas ali mesmo do bairro conseguiram ajudá-la, levando essa mulher para um local seguro. Apesar da gravidade das ocorrências, não tivemos outros feridos a não ser esse caso triste do seu Valério, que acabou sendo arrastado pela força da água.
Teve mais cidade também com transtornos aqui na região nesse final de semana por conta da chuva, Nath. Sim, Monte Alegre do Sul, na tarde de sábado, dia 7 aí de março, uma chuva de forte intensidade atingiu o município e provocou o rompimento de uma lagoa localizada na estrada vicinal Cláudio Tedeschi. A estrutura era utilizada para a captação de água destinada ao abastecimento da cidade e não suportou o volume acumulado de precipitação. A Coordenadoria Municipal de Proteção, junto com a Defesa Civil e com o apoio da Prefeitura, realizou ali ações emergenciais para reparos dos danos. Também foram registrados outros 2 pontos de alagamento temporário em vias públicas, nos bairros Mostarda e Jardim dos Francos. Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados até então. Temos aqui o acumulado de chuva também de outras cidades do interior de São Paulo e também do litoral paulista, a chuva mais forte das últimas horas, contando agora o domingo. Nas últimas 24 horas, a chuva mais forte foi em Ubatuba, 124 milímetros, também volume muito acima do esperado para essa época do ano, mesmo sendo as famosas águas de março. Mas tudo de um dia só, num local só. São Caetano do Sul também teve uma chuva muito forte, 115 milímetros. E em São Paulo, uma medição feita no bairro do Jabaquara, com 90 milímetros de precipitação. Onde mais tivemos aqui chuva forte? São José do Rio Preto, 62 milímetros. Onde choveu muito também em Novo Horizonte, durante a final do Campeonato Paulista. A chuva não parou em momento nenhum, a tarde toda, a noite toda e, consequentemente, campo encharcado no Jorge Ismael de Biasi para a decisão do Campeonato Paulista. 10h31, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre saúde também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Uma pausa rápida, na sequência esses e outros assuntos para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A unidade 1 do Consultório Veterinário Móvel de Campinas vai ficar no Centro de Referência da Juventude da Vila União até o dia 19 de março. A ida para o distrito do Campo Grande, que aconteceria na próxima semana, foi adiada por causa de ajustes técnicos no container. Além disso, a permanência na Vila União também acontece por causa da grande procura por atendimento para cães e gatos na região. Já a unidade 2 segue o cronograma normal e começa a atender na subprefeitura de Barão Geraldo a partir de hoje, segunda-feira, 9 de março. O serviço fica no distrito até o dia 9 de abril. O programa é voltado à prevenção de doenças em cães e gatos. Os animais podem receber microchip e vacinas se houver recomendação do veterinário. O atendimento é gratuito de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. As senhas são distribuídas por ordem de chegada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 34 minutos. O outono está chegando. A partir do dia 20 de março mudamos a estação, mas o tempo já está com outra cara. A gente já sente as temperaturas mais baixas e é um período caracterizado por temperaturas que vão daqui para baixo. Se hoje a gente está com 20 graus e meio, a tendência nos próximos dias de diminuição da temperatura. Maior amplitude térmica entre a manhã e a tarde, então manhã gelada, tarde mais quente na hora do almoço e, frequentemente, tempo mais seco. Mudanças climáticas que mexem com o nosso corpo e mexem de maneira significativa, principalmente com doenças respiratórias, incluindo crises asmáticas e rinite alérgica. Um fenômeno muito observado em consultórios e hospitais a cada troca de estação. Para a gente entender um pouco mais sobre o período que está por vir, os cuidados que a gente pode ter com o nosso corpo, nossa convidada na linha conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Ana Flávia Bernardes, médica alergista, que gentilmente atende o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Doutora Ana Flávia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, boa segunda-feira. Me ouve, doutora? Sim, ouvindo bem. Bom dia para a senhora, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia. Quais são as condições que mais mexem com o nosso corpo? É o frio, é o tempo seco, é a junção de tudo? É a gente se desacostumar a levar uma blusa, um agasalho para o local de trabalho? O que mais impacta nesse período que está por vir? Olha, eu acredito que seja realmente a junção de tudo, mas cada pessoa tem o seu deflagrador. Então, tem gente que sente mais o tempo seco, tem gente que sente mais a poeira, né, que acumula mais por conta da temperatura cair e o ar ficar mais pesado, mais seco. E tem gente que sente a oscilação, essa amplitude térmica, quando fica mais frio, quando pega aquele ar gelado da manhã, já começa com sintomas, então é um misto de tudo. Quem já tem, por exemplo, rinite, quem já tem alguma doença alérgica, o que pode fazer nessa época do ano para não ser tão impactado, doutora? Olha, o principal é saber o que tem. Então, eu acredito que o diagnóstico é o passo inicial e necessário, porque se a pessoa não sabe o que tem, ela não sabe o que tratar. Então, às vezes, ela fica convivendo com sintomas, fica falando que é uma gripe que não melhora, eu tô sempre com uma tosse, e se acostuma com sintomas que são desconfortáveis e ela vai levando. Então, procurar um médico para saber um diagnóstico é o primeiro passo e seguir as orientações, porque é muito comum a gente passar uma medicação, a pessoa sentir um alívio e ela parar de utilizar e não entender que tem uma condição crônica. E aí, seguir a orientação médica, fazer os acompanhamentos certinho, isso é essencial. Nath Luquezzi, doutora Ana Flávia Bernardes, médica alergista, nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. E muitas dia, Nath. Bom dia. Muitas pessoas trabalham dentro de ambientes fechados com ar-condicionado. O ar-condicionado, ele é um vilão nesse caso? O ar-condicionado em si, ele vai ser um vilão para as pessoas que têm sensibilidade à temperatura mais baixa. Então, a pessoa tem que saber qual que é a temperatura que leva a sintomas e aí deixar ajustado nisso. E, obviamente, todo lugar que é público ou que tem esse ar-condicionado de maior circulação de pessoas tem que ter atenção com a higienização para que ele não seja uma fonte de acúmulo ali de poeira de ácaro e alérgenos do ambiente. Então, estando bem higienizado e na temperatura correta, ele não é um vilão. Doutora, na pandemia a gente foi orientado, isso claro, é orientado desde cedo, mas veio muito à memória da higienização das mãos. Lavar as mãos depois de usar o transporte público, depois de usar um corrimão, usar o álcool gel como um aliado. E quando a gente fala de um tempo seco, sempre dá aquela coceirinha no nariz, que a gente está sempre passando a mão no nariz assim para tentar se livrar da coceira. Qual a importância de manter essa higienização? Não estamos mais numa pandemia, mas ainda estamos
colocando muita coisa no nosso corpo, muitas impurezas no nosso corpo. Aquele cuidado de lavar a mão tem que ser reforçado também para quem sofre mais nessa época do ano? Sempre a transmissão de doenças, ela é tanto por gotículas que estão no ambiente, quanto por toque. A gente viu na pandemia que a principal transmissibilidade, ela não era necessariamente por toque em superfícies, mas a pessoa que, por exemplo, espirra na mão, ou que ela tosse, ela cobre o rosto com a mão, ela tem que higienizar, porque se ela fizer isso, encostar numa superfície, outra pessoa encostar naquela superfície naquele momento, ela pode estar levando esse germe para dentro do corpo dela. Mas eu acho que o que mais impacta nessa época do ano é porque a gente fica mais em ambientes fechados, tanto por conta das temperaturas baixas, quanto por conta de precipitação, né? Que hoje, por exemplo, está um dia bem chuvoso. Os ambientes fechados, eles aumentam essa transmissibilidade porque as partículas ficam mais no ar, assim, suspensas. Então, obviamente, a higienização ela é importantíssima para tudo, né? Para você não transmitir e para você não ter a sujidade. Mas, assim, a gente percebeu na pandemia de que o excesso é, inclusive, ruim. Leva a uma perda de barreira ali da sua pele, porque o álcool em gel, ele mata os germes ruins, mas ele também mata as bactérias boas que a gente tem na pele. Então, muita pessoa que desenvolveu dermatite por conta desse produto químico e tudo. Então, lavar a mão com água e sabão já é suficiente, usar álcool em gel quando não tem a disponibilidade da água e sabão, e ter atenção quando você tem sintomas para não ficar transmitindo. Doutora, falando em lavagem, a lavagem nasal ela é recomendada, e se eu posso fazer o uso daqueles descongestionantes que são em spray depois dessa lavagem? A lavagem nasal ela é importante inclusive nesse tempo seco, a gente usa muito como preventivo, porque se a pessoa tem as mucosas muito ressecadas, ela pode deixar ali uma porta de entrada. Ela é importante também quando existe secreção, para tirar esse excesso de secreção. Mas a questão do descongestionante, ele tem que ser usado com muita cautela, porque o descongestionante, ele traz um alívio imediato, mas ao mesmo tempo ele já vem com um rebote e faz com que você fique dependente dele, porque se você não pingar o descongestionante, depois você não consegue respirar, então ele causa essa dependência, cada vez mais precisa de quantidades para alívio. Então, o uso de descongestionante é muito restrito. O que é importante é seguir a orientação do médico em relação à medicação que trata e não necessariamente que alivia o sintoma. Nós conversamos com a doutora Ana Flávia Bernardes, médica legista, que gentilmente nos atende nesta manhã de segunda-feira aqui para falar sobre esse período que está por vir, o outono brasileiro e o impacto para a nossa saúde. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua atenção, bom dia, bom trabalho à senhora, a toda a sua equipe, espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigada, agradeço muito o privilégio de estar participando e desejo uma boa semana a todos. Às 10h42. Vamos fazer um primeiro giro aqui da participação do nosso ouvinte, WhatsApp 19971021493. Agradecendo ao Edmilson aqui que está acompanhando a gente também pelo canal do YouTube. Ficou atento à Maritaca que estava no galho da árvore falando atrás da Rafaela Oliveira enquanto ela detalhava sobre a captura da cobra. Imagens você também consegue conferir. Eu te dou razão, viu, Edmilson? Mas as imagens você consegue conferir também no portal bandmulti.com.br. bandmulti.com.br. Trabalharemos em breve para termos mais imagens ilustrativas também para você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Tem uma informação aqui que chega do Wellington Lima. O Wellington Lima, desejando bom dia a todos nós da Rádio Bandeirantes Campinas. Acabei de fazer mais uma reclamação no consórcio Bus da linha 638 entre Sumaré e Campinas. Apenas um ônibus rodando hoje. Situação crítica em várias linhas. Falta de peças, falta de mão de obra são itens alegados aqui pelo usuário do transporte público. Até quando vamos passar por essas situações difíceis? O Wellington Lima, morador de Sumaré, é quem faz esse registro. Vamos encaminhar aqui para a nossa produção para a gente também ter um posicionamento a respeito do que está acontecendo com esta linha que faz as cidades de Sumaré
e a cidade de Campinas. Lembrando que Campinas tem agora a vencedora, a empresa da concessão do transporte público coletivo. Os vencedores começaram a ser conhecidos na última semana. O lote Norte, que abrange as regiões Norte, Oeste e Noroeste da cidade. Esse lote ficou com a responsabilidade do consórcio Campo Grande. O lote Sul, onde estão as regiões Leste, Sul e Sudoeste, vai ser operado pela Sansetura, Santa Cecília Turismo Limitada. A sessão de abertura dos envelopes durou cerca de 2 horas, acompanhada por autoridades da sessão, representantes das empresas, proponentes e convidados, além também da imprensa. O primeiro lote em concorrência foi disputado por 3 empresas e no portal bandmulti.com.br você tem também o passo a passo dessa licitação. O novo contrato compreende a concessão da prestação e exploração do serviço de transporte público coletivo de passageiros em Campinas. Estamos falando de ônibus, Campinas não tem metrô, não tem trem ainda. Por 15 anos é o consórcio prorrogáveis, esses 15 por mais 5. Contrato que inclui ainda o serviço de transporte para pessoas com deficiência, que é o PAI, o serviço nos terminais e nas estações do BRT e ainda serviços complementares de bilhetagem e gerenciamento e monitoramento operacional. A nova concessão prevê frota renovada, busão novo rodando pela cidade, veículos menos poluentes, a adoção de, no mínimo, 60 ônibus elétricos já nos primeiros anos, veículos Euro 6 para o restante da frota, e a incorporação da frota limpa que abrange espaços para alternativas de propulsão como biometano, GNV e hidrogênio. A frota vai continuar sendo 100% acessível, são as exigências que estão nesse contrato. Os investimentos em renovação da frota são de quase 900 milhões de reais ao longo dos 5 primeiros anos de contrato. Depois, 800 milhões de reais esparramados pelos outros 10 anos. Então, ao todo, as empresas que venceram esses lotes da licitação para operarem os ônibus de Campinas, em 15 anos, cada empresa tem que colocar 1 bilhão e 700 milhões de reais no serviço público para a população. Quem utiliza o ônibus tem mais do que direito de cobrar veículo que não quebre, equipes que estejam preparadas. Problemas vão ter, acidentes acontecem, manutenção ocorre, mas tem que ter um ônibus substituto pronto para atender essa demanda e o conforto mínimo de quem está pagando caro por uma passagem, às vezes por um trajeto extremamente curto. Se você sair de Jundiaí hoje de trem até São Paulo, você vai pagar R$ 5,40 e você vai atravessar São Paulo inteira. Campinas você gasta o quê? Seus quase R$ 7,00 às vezes para sair do centro e ir até o Cambuí. Então é desproporcional, no meu entendimento, um valor tão alto, embora Campinas seja sim uma cidade complexa, mas o serviço não está condizente com o preço da passagem. Essa é a reclamação que a gente mais ouve dos usuários de transporte público aqui da cidade. Tem mensagem de áudio chegando, a gente compartilha também com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, amigo Heitor Fredo, eu gostaria de parabenizar você e a Nath Luquezzi pela entrevista com o presidente da Estrela d'Alva na última sexta-feira, tá? Eu tenho muitas coisas para contar dos 7 anos que eu prestei serviço para a escola, numa visão de um prestador de serviço que realmente aquelas pessoas faziam um milagre com pouco dinheiro que tinham. Ainda fazem. E para quem pensa que a verba da prefeitura era uma baita de uma verba, não cobria 30% dos gastos das escolas, tá? Eu fiz muito evento para a escola, muita feijoada, muito boi no rolete, essas coisas aí, para arrecadar dinheiro para conseguirem botar o carnaval na avenida. E muitas vezes fui até de graça para ajudar a escola, tá? Então, só comentando isso com vocês, para quem pensa que as escolas de samba de Campinas não têm que ser olhadas, tem que ser olhadas, tem que voltar o carnaval na avenida, independente do tema que seja. Só não pode acontecer o que aconteceu com a Acadêmicos do Niterói, ganhar muito mais dinheiro do que os outros, o dinheiro público. Todas as escolas têm que ganhar igual.
Essa é a minha opinião. Ganhou muito mais dinheiro porque foi o Lula. Dizem por aí, né? Não foi. Eu não tenho como provar. Mas, enfim, um grande abraço a todos. DJ Ale. A verba foi igual para as escolas, há uma diferença quanto à premiação do ano anterior, então quem se classifica bem no ano seguinte recebe uma verba maior como premiação. No caso da Acadêmicos de Niterói, o dinheiro que saiu do governo federal foi exatamente igual para as 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Então, a Rio Tour, que tem como presidente o Marcelo Freixo, que foi deputado estadual, deputado federal, eterno candidato a prefeito e governador do Rio de Janeiro, ele é o presidente da Embratur, que tem a parceria com a Rio Tour, e ali foi enviada a verba de 1 milhão para cada escola. Então, a Acadêmicos de Niterói recebeu o mesmo valor da Viradouro, que recebeu o mesmo valor da Beija-Flor. A diferença está no aporte que outros municípios fazem. O que Niterói teve, o que a Acadêmicos de Niterói teve, foi também um aporte da Prefeitura de Niterói, que também financia Acadêmicos do Viradouro, que é da cidade de Niterói também. Então, foram 2 escolas que levam o nome do município. Acho extremamente discutível e acho que o debate tem que acontecer mesmo sobre o enredo escolhido num ano eleitoral, mas a verba que foi enviada foi exatamente a mesma. Com relação ao desfile de Campinas, estive presente na Vila Costa e Silva, Nath Luquezzi, no último sábado, uma chuva enorme que acabou atrasando o início do desfile, mas jamais atrasando a vontade de quem ama esse estilo cultural, de quem ama essa parte da nossa história. Um desfile que começou ali em frente à Escola Estadual Professor Newton Silva Teles, foi terminar na praça bem em frente à Associação dos Moradores. E parabéns à comunidade da Vila Costa e Silva, parabéns também a Acadêmicos do Xangai, do Jardim Xangai em Campinas, a Rosa de Prata, que fica na Vila Bela aqui da cidade, e parabéns a Leões da Vila Padre Anchieta, que também fizeram uma enorme bateria de escola de samba abrindo esse desfile. Foi um desfile modesto, se você olhar do ponto de vista estético, mas com uma garra, com uma vontade e principalmente com o bairro todo envolvido. Quem não estava desfilando, eu acho que deveriam ter ali umas 600 pessoas desfilando mais ou menos. A escola passou grande, a escola passou bem impressionante. Mas todo o bairro ali mobilizado, com as pessoas se reunindo nas suas garagens, fazendo um churrasquinho, recebendo amigos de outros bairros, recebendo familiares. A calçada virou um grande camarote e a porta de casa virou um espaço para você poder também brincar o carnaval. E a sensação que me dá é assim, são pessoas que amam o samba, que amam a cultura brasileira, não têm a oportunidade de desfilar numa grande escola de samba, então por que a gente aqui não pode, no nosso bairro, fazer o carnaval do nosso jeito? Então parabéns ao Michel, a toda a equipe da Estrela d'Alva, a toda a equipe da Vila Costa e Silva, foi muito bonito. A presença do vereador Dr. Ianco, do PP, que foi o vereador que enviou verba para que esse desfile acontecesse. A prefeitura presente com banheiros químicos e a INDEC fazendo ali o patrulhamento do local. Funcionou tudo muito bem. Fico curioso também com a ausência dos vereadores de esquerda da cidade de Campinas, afinal de contas, quando é para defender a escola de samba do Rio de Janeiro, que fala sobre carnaval e mistura com política, você vê os vereadores aqui da cidade levantando a bandeira de que o samba é cultura popular, de que o carnaval é isso, é aquilo. Mas quando é na própria cidade, não envia verba, não comparece, não se interessa pela cultura feita na periferia da própria cidade. Então os vereadores de esquerda que amam dizer que propagam a cultura periférica não apareceram na Vila Costa e Silva, não deram as caras e nem colocaram no orçamento da Câmara a destinação de verba para não apenas compra de fantasia, mas para movimentação de um bairro que respira cultura como é a Vila Costa e Silva. Então, é muito bonitinho o vereador de esquerda levantar a bandeira do pessoal da Unicamp, fazer cultura com o pessoal de classe média alta, mas cultura na periferia mesmo, que eles batem no peito dizendo que defendem, brigam, apoiam. Apoia para quê? Quando a escola de samba defende o enredo do presidente Lula, o enredo da Estrela d'Alva falava sobre os astros, sobre a relação entre
seres humanos, com o que há fora do planeta. Não tinha interesse de levar essa cultura aqui em Campinas? Então, vereadores de esquerda aqui muito falam e pouco fazem pela cultura popular também aqui da cidade. Certo, Nath Luquez? Certo, eu queria entender quais que são as expectativas para o ano que vem. Teremos, como é que vai ser, será a dinâmica do desfile? Já tem algo em vista nesse caso? Meu palpite? Vão passar o ano todo prometendo um desfile competitivo de escola de samba e no ano que vem vão dizer que não tem verba e novamente as escolas vão ter que se virar. Existe uma esperança de um desfile competitivo? Faz 10 anos que tem a promessa de que não, ano que vem vai ter, hein? Ano que vem vai, ano que vem acontece, mas nunca sai do papel, nunca sai da conversa. Falando nos bairros mais afastados da região central da cidade, Nath Luquez, quem tem um cãozinho de estimação, quem tem um gato, tem consultório veterinário móvel atendendo de graça nesta semana e nos próximos dias. Conta pra gente como é que funciona esse trabalho. Bom, é a unidade 1 do consultório veterinário móvel que vai permanecer ali no Centro de Referência da Juventude da Vila União, em Campinas, até o dia 19 de março. A mudança para o distrito do Campo Grande, inicialmente, que era prevista ali para a próxima semana, ela foi reprogramada por conta da necessidade de ajustes técnicos no container, que passa aí por manutenção para garantir o transporte seguro de toda a estrutura. A Prefeitura vai informar a população assim que a nova data de instalação no Campo Grande for definida. Então, a permanência temporária na Vila União também permite atender a essa alta demanda e alta procura de tutores por atendimento para cães e gatos na região. A unidade 2, ela segue normalmente na subprefeitura de Barão Geraldo a partir de hoje, 9 de março, onde ela permanece até o dia 9 de abril. O programa tem foco na prevenção de doenças em cães e gatos, então durante o atendimento os animais eles podem receber microchipagem, vacinação, quando houver, claro, uma indicação veterinária. As consultas, vale lembrar que são gratuitas, realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia, e da 1 da tarde até as 4 da tarde, sempre por ordem de chegada. Existe ali uma distribuição de senhas. Para o atendimento é necessário apresentar ali o RG, a CNH do tutor, um comprovante de residência na cidade e ter mais de 18 anos. Tem mais mensagem de áudio chegando. Nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Ótima semana a todos. Para nós. Você fez uma pergunta sobre a licitação dos ônibus, né? Primeira pergunta: como vai ficar os alternativos, né? São bastantes linhas e assim, 90% assim é ônibus muito ruim, é pior ainda do que as privadas, né? Como vai ficar os trabalhadores que trabalham nas empresas que não ganharam a licitação, né? Como vai ficar esses trabalhadores, né? Será que essas empresas que ganharam a licitação, elas vão absorver a mão de obra, elas vão absorver o pessoal da garagem, né? Eu gostaria de saber como que vai ficar a situação das pessoas que trabalham e a situação dos ônibus alternativos. Se você puder me dar uma resposta sobre isso, eu ia ficar muito agradecido. Obrigado, Heitor. Uma ótima semana. Muito obrigado. Bom, a informação que a gente tem, do que a gente vem acompanhando nesses últimos meses, quase anos já em Campinas, é a de que a concessão do transporte alternativo não é interferida com essa concessão do transporte público em geral. A concessão é diferente. Agora, com relação às empresas que perderam, as empresas que tiveram ou que deixam de operar em Campinas, compromisso nosso, nós vamos trazer sim ao longo dos próximos dias entrevistas com o pessoal da INDEC, da CETRANSP principalmente, os responsáveis por essa licitação. Nossa produção está em contato já para a gente tentar agendar e tirar todas as dúvidas do nosso ouvinte aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos para um rápido e último intervalo nesta edição do Manhã Bandeirantes e, na sequência, os números do Instituto Datafolha na pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. E tem mais mensagem, tem mais participação, mais gente que está conosco nesta chuvosa segunda-feira aqui em Campinas e região. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, a Ponte Preta fará sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta e Guarani de Bagé, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A CPFL Energia começou a oferecer o Pix automático para clientes das 4 distribuidoras do grupo. A novidade permite pagar a conta de luz de forma automática, parecida com o débito automático, mas sem precisar de convênio com bancos. Qualquer cliente pode usar, independente da instituição financeira. O cadastro pode ser feito no site ou no aplicativo da CPFL. Depois disso, o cliente confirma a autorização no aplicativo do banco. A partir daí, as próximas contas são pagas automaticamente na data do vencimento. Também é possível acompanhar os pagamentos e cancelar a autorização quando quiser. O Pix automático vai substituir o débito automático aos poucos. Desde o início de fevereiro, a CPFL não faz novos cadastros no débito automático. Quem já usa esse serviço continua normalmente por enquanto. A mudança para o Pix automático será feita ao longo deste ano. Com o Pix automático, o cliente autoriza o pagamento apenas uma vez no aplicativo do banco. A conta é debitada no vencimento. É possível definir um valor máximo por pagamento e todas as transações ficam registradas no aplicativo do banco. O serviço é gratuito e usa o sistema de segurança do Pix. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Às 11 horas da manhã e mais 3 minutos, 11h03. Nesse momento acontece em São Paulo um evento da Associação Comercial de São Paulo, que conta com a presença de Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. É um encontro dos pré-candidatos, podemos chamar assim, à presidência da República. Governadores que já se colocaram à disposição para ter os nomes nas urnas nas eleições do mês de outubro. É uma agenda em que eles querem conversar com o empresariado, com os comerciários da cidade de São Paulo e, assim, apresentar propostas a respeito de um
Brasil. Inclusive, o evento chama Propostas para o Brasil, que acontece lá no centro da capital paulista. Quem discursa nesse instante é o governador Ronaldo Caiado. Vamos ouvir um trecho do que ele está falando para a gente sentir o termômetro eleitoral que está por trás também desse encontro. Com a clareza e a coragem que precisa para enfrentá-los. Ou senão, nós os teremos no comando de todos os poderes num curto espaço de tempo. A partir daí, é a área que eu identifico como sendo um do ponto do alicerce do qual Goiás, hoje, em modéstia à parte, o nosso governo tem tido uma avaliação de aprovação de 88%, é além da segurança, a educação. Goiás hoje é o primeiro lugar no IDEB, é um estado que nós buscamos parceria. Tá, então, o governador de Goiás... Governador de Goiás, e nós de carona com a Band News TV, acompanhando um trecho desse encontro de governadores da direita brasileira, tentando unificar um discurso e também mostrar para o empresariado possível terceira via, que até agora não se mostrou competitiva nas pesquisas de intenção de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua à frente nas demonstrações feitas, a mais recente pelo Instituto Datafolha, para o primeiro turno e para o segundo turno. Foram tomados aqui 5 cenários de primeiro turno e 7 cenários de segundo turno. No caso do primeiro turno, com os nomes que estão presentes nesse encontro também sendo testados na pesquisa. Num cenário em que Lula tem como principal adversário o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, o governador de São Paulo, Tarcísio, do Republicanos, com 21%, Ratinho Júnior, do PSD, 11%, Romeu Zema, do Partido Novo, governador de Minas Gerais, 5%, Renan Santos, do Missão, 3%, e Aldo Rebelo, da Democracia Cristã, com 2%. Num cenário em que Lula não é o candidato, mas Fernando Haddad é apontado para o seu lugar, a situação se inverte. Com Haddad no lugar de Lula e outros nomes colocados também na disputa, o PT teria muito mais dificuldade de vencer a eleição. Mas vamos para o cenário que hoje me parece o mais provável, que é envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo estado do Rio de Janeiro, que já se coloca como principal pré-candidato e cada vez mais tem esse nome fortalecido para as eleições de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é apontado como líder nas pesquisas, mas com uma diferença que vai cada vez mais diminuindo. Deixa eu trazer o número exatamente para você, para que você tenha uma noção de que, claro, pelo número que está no índice da margem de erro, há um empate técnico se nós tratarmos de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Vamos aos números então. Falando em segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto. Em dezembro ele tinha 51%. E Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 43%. Em dezembro ele tinha 36% das intenções de voto. O número de eleitores que nessa pesquisa disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois é de 10%. Em dezembro eram 12%. Está oscilando dentro da margem de erro ainda. E aqueles que dizem que não sabem ou não quiseram opinar, 1%, mantendo o mesmo número do mês de dezembro. Datafolha perguntou aos entrevistados em quem votariam para presidente num cenário de segundo turno em que o adversário do presidente Lula fosse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em dezembro, Lula tinha 47% e Tarcísio 42%, no limite da margem de erro. Agora, Lula aparece com 45% e Tarcísio de Freitas mantém os mesmos 42%. Oscilação, portanto, dentro da margem de erro. Com Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, Lula tem 45% contra 41% de vantagem, 4 pontos percentuais, vantagem que já foi maior, porque Lula tinha 47% das intenções de voto
em dezembro. Com Ronaldo Caiado, que nós ouvimos um trecho agora há pouco, a vantagem é a maior de todas e está aumentando. Lula aparece com 46% no eventual segundo turno, eram 47% em dezembro, ficou ali na margem de erro. Agora, Ronaldo Caiado, que em dezembro tinha 41% de intenções de voto, agora aparece com 36%. E a distância também é grande e está aumentando em relação ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lula, 46% das intenções de voto, Eduardo Leite, 34%. Em dezembro, o governador do Rio Grande do Sul tinha 41% contra 47% de Lula. Então, o que nós estamos vendo é um cenário em que Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior vão perdendo a força, Tarcísio de Freitas ainda se tornando competitivo, nomes tentando emplacar uma terceira via, como o Renan Santos, que nós ouvimos aqui na última semana, tentando ser a oposição, o cara da oposição ao presidente Lula, enquanto a esquerda tem um único nome, que é o atual chefe do Estado, que tem a máquina na mão e que é um fenômeno eleitoral desde que se colocou à disposição na urna pela primeira vez como candidato a presidente lá em 89, estou falando do presidente Lula. Então não há dúvidas de que um lado estará Lula. Do outro lado, cada vez mais, com pesquisas como essa do Instituto Datafolha, vai se consolidando o nome de Flávio Bolsonaro como principal opositor para a eleição de outubro. O jornalismo da Band conversou com o cientista político Eduardo Green, que faz uma análise desse cenário apontado pelos institutos de pesquisa. Muito tempo a gente vem comentando que a eleição de 2026 ela estava longe de ser decidida e que o favoritismo de Lula, que ainda se mantém, seria algo capaz de lhe dar uma vantagem folgada nessas eleições, porque nós estamos observando e seguimos tendo informações desde o início do atual governo que as taxas de rejeição do presidente se mantêm altas, as taxas de aprovação do presidente e do seu governo dificilmente superaram 50%, ou seja, nós praticamente mantivemos, depois de 2022, um cenário de muita divisão da sociedade brasileira, com características que pouco se alteraram. Em termos regionais, Lula segue tendo um apoio muito maior na região norte e nordeste, em oposição à região sul e centro-oeste, onde ele segue sendo bastante mal avaliado. Nós temos católicos que seguem apoiando Lula em oposição a uma crescente rejeição dos evangélicos. Nós temos eleitores de mais baixa renda, até 1 ou 2 salários mínimos, que historicamente são eleitores do PT por conta das políticas sociais, como Bolsa Família, em oposição a setores de renda mais alta que são resistentes ao PT e ao governo Lula. Então, nesse sentido, o que a eleição nos indica logo aí na frente é que ela será bastante competitiva, bastante disputada e será, como 2022, decidida por uma pequena fração de votos, aquilo que tem se convencionado chamados eleitores independentes, que não tem muita aproximação com nenhum dos polos ideológicos e que provavelmente irão decidir baseado em critérios muito pragmáticos, como a melhoria da salarial, a maneira como a inflação se comporta, a maneira como temas gerais que envolvem, por exemplo, corrupção na sociedade brasileira podem gerar uma sensação de mal-estar, que nesse caso geralmente penalizam o governante de plantão, que é o presidente Lula, e, portanto, essa sim será uma eleição bastante disputada. Tanto é assim que acho que essa pesquisa, assim como outras que saíram mais ou menos no mesmo período, elas vão dando com diferentes margens de preferência dos eleitores uma cristalização dessas duas candidaturas. A de Lula e a de Flávio Bolsonaro, o que, a meu juízo, significa dificultar enormemente o discurso de uma terceira via que poderia ser representada por alguma candidatura do PSD, embora eu acho que ela venha, de fato, a existir. Então, nesse sentido, o que me parece é que o governo Lula, ele subestimou a possibilidade de uma candidatura da extrema-direita representada por Flávio Bolsonaro crescer tão rapidamente. De dezembro para cá, a distância se reduziu de 15 para 3 pontos percentuais, porque o governo Lula achou que depois da condenação do Bolsonaro e da trama golpista, a extrema-direita ela tinha perdido muito da sua capacidade de articulação,
depois das articulações bem feitas do governo brasileiro com o governo Trump para reduzir os efeitos do tarifaço levados adiante por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que isso significava, portanto, que o bolsonarismo teria dificuldade de articular uma candidatura que não fosse uma candidatura, digamos assim, do seu próprio campo político. Mas o que a gente vem observando agora é que setores do que a gente chamaria da direita mais clientelista, fisiológica ou tradicional, têm normalizado a candidatura de Flávio Bolsonaro como se ela fosse uma candidatura do campo da direita e não uma candidatura do campo da extrema direita, golpista, autoritária, que é contra a democracia por tudo aquilo que foi o governo Bolsonaro. Então nós vamos ter uma eleição bastante disputada entre dois polos, colocando assim de maneira bastante genérica, né? Um polo que tem se caracterizado por um conjunto de forças políticas que defende a democracia, as instituições políticas, e um outro polo político que recentemente deu mostras que não tem muito apreço pelas instituições políticas, inclusive boa parte dos apoiadores de Flávio Bolsonaro, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram condenados por atentar contra a democracia. Então, isso mostra que a sociedade brasileira está bastante dividida e que essa eleição ela vai mais uma vez reproduzir a polarização de 2022 com uma diferença. Em 2022, Lula era um candidato de oposição e hoje nós vamos ter uma eleição que vai ser um plebiscito sobre se o governo Lula merece ter um novo mandato, que seria o seu quarto como presidente, ou se a sociedade brasileira entende que Lula já é uma figura fora do cenário político brasileiro e que nós devemos antecipar o que não lhe permitirá um novo mandato em 2030, já agora para 2026. Esse o cientista político Eduardo Green conversando com o jornalismo da Band sobre a pesquisa Datafolha de intenção de votos para presidente da República. Mas tem um levantamento feito também para o estado de São Paulo. E nesse caso, o governador Tarcísio de Freitas leva uma enorme vantagem com uma chance grande pelo levantamento feito entre os dias 13 e 5 de março de vencer já no primeiro turno, Nath Luquezzi. Aí com taxas de intenção de voto que superam os 40% ainda no primeiro turno, o atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes mantém uma vantagem confortável sobre os principais nomes da oposição. Quanto a base governista se consolida em torno de Tarcísio, o grupo político ligado ao presidente Lula ainda não definiu um nome oficial para a disputa. Entre as opções testadas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é quem apresenta o melhor desempenho. Vamos aos cenários então analisados pelo Datafolha em primeiro turno, intenção de voto, tendo Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Simone Tebet, os três nomes citados na planilha do Datafolha. Ainda assim, Tarcísio ganha com vantagem. Ganha com vantagem, com 40% dos votos. Fernando Haddad fica aí com 15% de intenções de votos. Geraldo Alckmin, 10%. E Simone Tebet aparece aí com 8% das intenções de votos. Separados em cenários diferentes nas simulações de segundo turno, Datafolha fez um cenário de Tarcísio enfrentando cada um deles no segundo turno. Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, qual o percentual levantado, Nath? 50% para Tarcísio e 35% para Fernando Haddad. Na disputa com o vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Tarcísio aparece aí com 55% dos votos e 30% Geraldo Alckmin. E no cenário em que Simone Tebet, ministra do Planejamento do MDB, é a candidata principal ou adversária? Tarcísio desponta aí com 60% e Simone Tebet fica com 25% das intenções de voto. Há uma discussão que, inclusive, no final da semana passada foi motivo de uma reunião entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, de que, ao que tudo indica, Haddad será candidato a governador, mesmo sabendo que não terá chance de vitória. Por quê? Porque o presidente Lula precisa de um palanque forte no estado de São Paulo. Um candidato que consiga motivar a militância, principalmente na capital paulista, em torno de um nome, o que não aconteceria com Simone Tebet, que consiga pelo menos ter um diálogo com algumas cidades do interior, embora seja mais difícil para Fernando Haddad do que seria para Geraldo Alckmin, mas que tenha uma identificação própria com o PT para que Lula não seja
derrotado com muita desvantagem para Flávio Bolsonaro. Em 2022, a gente ficou com aquela impressão, se você pegar o mapa do Brasil recortado com o Nordeste que votou prioritariamente em Lula, o Sul e o Sudeste que votaram em Bolsonaro, ele pode dar uma falsa impressão de que Lula ganhou a eleição por causa dos votos no Nordeste. Claro que eles fizeram muita diferença, mas o fato de Bolsonaro não ter ganho em São Paulo com uma ampla vantagem também fez muita diferença, porque estamos falando do maior colégio eleitoral do Brasil disparadamente. Então Lula não precisa ganhar de Bolsonaro, no caso agora Flávio, em São Paulo. Eles precisam, na visão dos governistas, deixar uma diferença o menor possível para que esses votos na conta nacional pesem a favor do atual presidente. Então, mesmo sabendo que Haddad não deverá ganhar a eleição contra Tarcísio, ele deve ser lançado como candidato a governador. Já no caso de Geraldo Alckmin, a dúvida é se ele será o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, mais uma vez, repetindo a dobradinha como foi em 2022, e o segundo mandato de um vice, como aconteceu com José de Alencar lá em 2006, ou se Geraldo Alckmin será candidato a senador pelo estado de São Paulo, com o apoio do PT. Esse ano são 2 os nomes, então seria Geraldo Alckmin do PSB e algum outro nome do PT que vai estar ali para compor chapa, mas o trabalho todo voltado mesmo para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tem mensagem de áudio, nosso ouvinte participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Tantos nomes, tantos cálculos, tantas pesquisas. Será que ainda ninguém percebeu que o PT é igual ao PRN? O dia que o presidente Lula vier a faltar, acabou o PT. Não existe um partido dos trabalhadores, existe o Lula, é ele que ganha a eleição, né? Ele ganha e ele influencia outros candidatos. Agora vamos só trocar aqui rapidinho de assunto, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, porque teve muitos petistas aí que elegeram o seu Alexandre de Moraes como um ídolo, só faltaram, não sei se não colocaram o quadro com a carona dele na parede. E agora, como é que fica? E engraçado que é assim, quando você pega um ministro do Supremo Tribunal Federal, a punição é que nem o Toffoli, ele perde a relatoria do caso, só isso. Nada acontece. Mentiroso, porque mentiu. Não, eu não tenho participação nenhuma no resort. Depois descobriram que tinha, aí ele admitiu. Falou, eu tenho sim, eu era sócio. Antes ele mentiu. O outro agora envolvido até a alma no negócio, né? Mandando mensagem de visualização única e não está envolvido em nada, né? Então eu te faço uma pergunta, Heitor. Quando a Suprema Corte do seu país falha, a quem nós devemos recorrer, hein? Por favor, me responda. Grande abraço a todos. Ao Papa, talvez, né? A mensagem do Paulo Neves. Bom, a corte é formada por mais juízes do que aqueles que são citados. O que se espera é que o posicionamento dos demais juízes seja de isolar de uma investigação quem está atrelado a ela e seguir adiante com o que se tem de provas, depoimentos e testemunhos. Deixa eu aproveitar aqui, inclusive, a mensagem também, não é exatamente esse assunto, mas está tudo interligado, que é a mensagem da Fátima, nossa ouvinte de todas as manhãs, a Fátima Andrade. Ela escreve o seguinte: bom dia, Heitor e equipe, qual sua avaliação sobre a apresentação da vida bancária do Lulinha, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo alvo da investigação em função da CPI do INSS. Deixa eu trazer o último capítulo dessa história, que foi colocada pela colunista Mônica Bergamo, que é a seguinte: a possibilidade da Polícia Federal pedir a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva divide opiniões dentro da corporação. O processo, segundo a colunista Mônica Bergamo, tramita sob o sigilo e o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do filho do presidente gerou discussão e até quebra-quebra no Congresso. Segundo Mônica Bergamo, o que paira no ar é se um pedido de prisão de Lulinha já teria sido feito. A colunista apurou que delegados que têm trânsito no gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, defendem a prisão de Lulinha.
Já os membros da corporação que são contra argumentam que a prisão de um investigado precisa seguir rigorosamente o devido processo legal. O que eu penso a respeito disso, Fátima, ouvinte da Rádio Bandeirantes? Qualquer pessoa no país tem que ser investigada. Isso vale para o filho de qualquer presidente da República, do presidente atual, do presidente anterior, do presidente que vier a tomar esse cargo, assumir esse cargo daqui 30, 40 anos. A quebra do sigilo é parte de uma investigação e ninguém pode estar acima da lei e precisa ter a quebra do sigilo se isso for um caminho necessário para a Polícia Federal. O que eu acho que precisa ser pontuado, tanto no caso do Lulinha quanto no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, é a necessidade da divulgação de uma vida particular que não interfira nas investigações. Tudo aquilo que no sigilo bancário do filho do presidente Lula aparecer como movimentação suspeita tem que vir a público. Aquilo que for comprovadamente uma questão empresarial, que não tenha ligação, não deve fazer parte da lista do que for divulgado. No caso de Daniel Vorcaro, as conversas privadas com autoridades que usam o seu poder, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, para proteger banqueiro que está fraudando dinheiro, que está fraudando contas públicas e afins e tudo mais, isso tudo tem que vir a público. Conversas particulares de Daniel Vorcaro com namorada, com amante, com atriz da Globo, isso eu acho que não precisava vir a público, até para não desviar o foco da investigação e não cair numa quebra de sigilo para algo pessoal. Então, tudo aquilo que tem a ver com interesse público, que mexa com dinheiro público, tem que ser publicado amplamente. A quebra do sigilo do filho do presidente da República, tendo relação com a máfia do INSS, tendo qualquer ligação que faça diferença na investigação, tem que ser colocada publicamente, sim. E o ministro Flávio Dino foi quem segurou até aqui a divulgação de mais dados sobre esse assunto. Uma última mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Eu continuo tendo o Alexandre de Moraes como ídolo. Até provarem que alho não é bugalho, estou com Alexandre de Moraes até o fim. Tandy Negrão. Mensagem do nosso ouvinte, o Tandy Negrão de todas as manhãs. Deixa eu agradecer também aqui ao Adriano Vermelho, falando aqui sobre os vazamentos também. A gente vai tentar resumir aqui amanhã, trazer a sua mensagem completa, Adriano, mas muito obrigado pelo carinho de sempre. Nath Luquezzi, às 1h30 da tarde, você estará na tela da Band, no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes. E hoje, quais são os assuntos que vocês vão destacar? Hoje a gente vai falar do mercado de trabalho e a mulher, como é que a gente assume o controle da nossa própria vida. A gente vai conversar com uma escritora, com uma autora de um livro, vamos falar um pouquinho do livro também. A gente vai falar também sobre o tratamento de câncer de mama e a importância de uma alimentação correta, uma alimentação mais regrada durante todo esse processo. Nós vamos conversar com uma nutricionista e também, ainda hoje, nós vamos experimentar comidas coreanas. Vai rolar hein? Eita, nós! Coreano gosta de pimenta. Vai rolar um festival aqui em Campinas e nós vamos experimentar ao vivo, entender um pouquinho dessa cultura coreana que tem feito tanto sucesso nos doramas e, claro, os nossos babados do mundo dos famosos. 1h30 da tarde, eu e Lari Lopes, nós esperamos você. Gosto do hot dog coreano, que nada mais é do que um empanado de salsicha no palito. Ai, delícia. Mas é bom, hein? É bom. É bom demais. Então, bom programa pra você e até amanhã aqui no microfone da Bandeirantes. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Amanhã tem Copa do Brasil, hein? Amanhã tem Ponte Preta e Guarani de Bagé. Copa do Brasil, que também é atração aqui no microfone da Bandeirantes e tem a repercussão completa do campeão paulista 2026, o Palmeiras, que venceu o Novo Horizontino. Seu palpite do primeiro jogo foi acertado no segundo, Natália. Então, foi meio certo para você, mas o campeão você acertou. E a gente volta amanhã às 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes.
Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os